TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. Olá, Prefeitura de Lajeado abre processo licitatório para contratação de empresa para construir escola de educação infantil. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um jovem de 18 anos foi assaltado no bairro Bela Vista, em Arroio do Meio, na noite de terça-feira. Em depoimento à polícia, a vítima diz que caminhava pela rua quando 3 homens o abordaram levando a sua mochila e o guarda-chuva. E uma churrascaria localizada no centro foi alvo dos bandidos na madrugada desta quarta-feira. Segundo o registro policial, a porta de vidro do estabelecimento foi quebrada com uma barra de ferro. O arrombamento ocorreu por volta das 3h30. A vítima, dona do estabelecimento, um homem de 33 anos, disse à polícia que, além do arrombamento, foram levados R$140 do caixa. Não há câmeras de segurança no local do crime. E durante o mês de novembro, a Brigada Militar capturou 27 pessoas por crimes considerados graves e foragidos, apenas em Lajeado. De acordo com o levantamento feito pelo comandante da 1ª Companhia do 22º Batalhão da Polícia Militar, o capitão Luciano Johan, neste ano já foram 345 prisões feitas pelo policiamento. Em novembro, 2 pessoas foram detidas por roubo, 6 por furto ou receptação, 10 foram flagradas com arma de fogo, 5 detidos por tráfico de entorpecentes e 4 foragidos foram recapturados. Conforme o oficial, em 2 situações não foi lavrado flagrante e os suspeitos foram liberados. Após registros, 5 pessoas tiveram liberdade provisória concedida, 13 permaneceram presas preventivamente e uma teve a prisão preventiva revogada. E recém-nascidos terão número de CPF em suas certidões de nascimento. Veja com Leonardo Meira. Desde o meio-dia desta terça-feira, novas certidões de nascimento nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro já vão ser emitidas com o número do CPF. A novidade evita fraudes e problemas causados por homônimos, pessoas que têm o mesmo nome no registro. Há casos em que até o nome dos pais é o mesmo. Do ponto de vista da Receita, além de você propiciar, né, uma praticidade para o contribuinte, isso significa cumprir a missão institucional da Receita, de respeito ao contribuinte. Além disso, isso agrega segurança ao nosso cadastro, porque o ato de inscrição do CPF feito no momento da certidão, feito com mais absoluto controle. A partir de quarta-feira, dia 2, todos os cartórios interligados pelo sistema da Central de Informações de Registro Civil já podem emitir o novo documento, desde que façam adesão à parceria. Só em São Paulo, 30% dos 836 cartórios do estado já estão cadastrados. Existe uma instrução normativa que regula essa questão da emissão do CPF, que se torna obrigatório a partir do momento em que o cartório faz a adesão a esse convênio implantado entre a Receita e a ARPEM São Paulo. A emissão do CPF na certidão de nascimento é de graça e o Thiago, que nasceu hoje às 2h08 da madrugada, vai ser o primeiro paulistano a ter esse número na certidão. Lindalva, você que é mãe dele, qual é a importância dessa novidade agora? É muito importante, é uma burocracia a menos, né, que os jovens que estão nascendo agora vão precisar se preocupar, né?
É importante para o plano de saúde, para os programas do governo. E o Thiago, ele é o seu primeiro filho ou não? Você já teve alguma dificuldade com essa questão da documentação antes? Não, ele é o meu segundo filho. Com o meu primeiro filho eu tive essa dificuldade porque eu precisei do número do CPF para incluir ele no plano de saúde. E aí a gente demorou alguns dias até conseguir o número, né? Porque precisava do número e precisava também da cópia, né? Para provar que realmente era ele, para o plano de saúde poder aceitá-lo. O Thiago já vai sair daqui cadastrado. Já vai sair cadastrado, se Deus quiser. E olha aí a Lindalva com a certidão do Thiago. Documento inédito para facilitar a vida do pequeno. Um caminhão, placa de Lajeado, tombou no quilômetro 344 da BR-386. Foi por volta das 3 da tarde desta terça-feira. O veículo seguia no sentido capital interior quando o motorista perdeu o controle da direção e tombou. A carga de resíduos de madeira ficou espalhada na pista e o trânsito ficou parcialmente interrompido. O motorista não se feriu. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Olá, vamos retornar então um tema trazido da semana anterior, que é a questão da necessidade do Estado arrecadar, né, e a questão da contribuição. Então, arrecadação versus contribuição, Estado arrecadador. Bem, hoje o tema tem a ver com microempreendedor individual. Então, uma definição rápida, o microempreendedor é o empresário individual, aquela pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Essa então é a definição de MEI, né? Pode ter até um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria e pode faturar no máximo R$60 mil por ano e não ter participação em outra empresa, ou seja, não pode ser sócio ou titular em outra empresa. Então foi instituído pela Lei Complementar 123 de 2006 e a Lei Complementar 128 de 2008, que fez algumas alterações e criou então condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um MEI legalizado. Esta modalidade então permite o enquadramento no Simples Nacional e ficará isento de tributos federais como imposto de renda, PIS, COFINS, IPI e contribuição social. O valor que o MEI, microempreendedor individual, recolhe de tributos é fixo e deve recolher de forma mensal. Então, a partir de janeiro de 2015, para se ter uma ideia, só pode contribuir com 5% do salário mínimo nacional, que equivale a R$ 39,40, considerando o salário mínimo de R$ 788. R$1 a título de ICM, caso seja contribuinte de imposto de contribuição estadual, e também se for contribuinte de imposto municipal, no caso de R$ 5,00 de ISS. Então, caso ele for prestador de serviço, ele contribui apenas com R$ 5,00 para o município. Apesar da lei então ter criado condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa tornar então legalizado, a formalidade de fato em nada altera a condição produtiva do MEI. O que se observa é uma grande migração de empresas que antes contribuíam com mais impostos. Com isso, esta realidade põe em risco os governos que, com a falta da arrecadação, não possuem recursos suficientes. Conforme afirmado, esta realidade pode colocar então o país e, por consequência, os municípios, os estados, em um colapso tributário, porque o que se arrecada não é mais suficiente para manter a máquina pública e, evidentemente, não haverá recurso suficiente para a manutenção dos projetos sociais, custeio da saúde pública e, enfim, investimentos de toda a ordem. Esta situação, então, vai castigar mais ainda quem já paga bastante, resultando no aumento de impostos e ou criação de novos. Claro que o ideal seria, então, diminuir ou cortar despesas. Será necessário fazer mais com menos. Para termos uma ideia, efetuamos, então,
uma pesquisa no município de Lajeado, no período de 2009 a 1º de dezembro de 2005. Então, houveram 2.084 inscrições de MEI e 239 baixas, sendo que as demais empresas e também contribuintes autônomos no mesmo período totalizaram 6.266 inscrições, com 515 baixas. Então eu quero aqui fazer uma comparação então, entre MEI e esses outros segmentos de empresariais como e autônomos. No ano de 2009, para vocês terem uma ideia, houveram 24 inscrições de MEI contra 410 inscrições de empresas, ou seja, 1.700% a mais de empresas normais. No ano de 2010, 202 empresas, 202 MEI contra 1.021 empresas. 2011, 296 MEI contra 870 empresas e autônomos. 2012, 341 contra 915. 2013, 430 contra 1.096. 2014, 402 MEI contra 1.258 empresas e autônomos. Isso, então, resulta comparativamente nesse ano em 312% a mais de empresas normais comparativamente com MEI. No ano 2005 aí vem a surpresa, que reforça a minha tese e por isso que eu estou fazendo esse alerta. Em 2015 foram 621 MEI escritas no município de Lajeado contra 696 empresas e autônomos. Ou seja, veja que ocorreu quase o mesmo número de inscrição de MEI e ainda não terminamos o ano, em relação então às empresas normais e autônomos. Portanto, pela pesquisa, podemos então confirmar e ratificar o que foi dito, que o discurso que justificava a criação do MEI, que era o de tirar essas pessoas da informalidade e que haveria um aumento de emprego e renda, esse discurso não passa de um equívoco. Quem vai trazer esse equívoco vai trazer grandes problemas para os governos. Salvo exceções, na verdade, a formalização do negócio não gerou mudança, porque o valor de faturamento continua o mesmo e o número de empregados também. Na manhã desta quarta-feira, o Colégio Madre Bárbara fez a entrega das premiações da primeira Olimpíada de Matemática, realizada no fim de outubro. Foram mais de 200 alunos participantes de uma forma espontânea, o que comprovou o interesse dos alunos pela matemática. A equipe diretiva parabeniza todos os participantes e afirma que os alunos são mais do que guerreiros da matemática, pois não medem esforços para aprofundar os seus conhecimentos. Os pais dos alunos do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio também foram convidados a participar da cerimônia de premiação. O evento no mini auditório realizou a entrega da premiação e certificados para as duplas de 1º, 2º e 3º lugares. E a Comissão dos Direitos Humanos debate a reeducação do agressor no contexto da violência contra a mulher. Participantes da audiência mostraram que o atendimento ao agressor de mulheres reduz a reincidência. Veja com Dinalva Ferreira. A estimativa é de que a cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. São cerca de 2 milhões a cada ano. O país está em 5º lugar no assassinato de mulheres. A Lei Maria da Penha avançou em medidas para dar mais segurança e proteção às mulheres e tratar o agressor com mais rigor. Mas é preciso que a lei seja realmente colocada em prática, disse o juiz Jamilson Haddad Campos, da primeira vara de violência doméstica de Cuiabá, no debate na Comissão de Direitos Humanos. Segundo ele, é preciso que sejam de fato implantados os centros de reflexão e tratamento de agressores, previstos na lei. Esse tratamento de núcleos onde profissionais da área de psicologia, assistência social, com uma formação didática de ensino, pode sim fazer com que haja, de fato, uma reflexão
sobre que nada justifica essa cultura de violência. Experiências feitas em alguns estados com o atendimento de agressores trazem resultados na redução da reincidência, como mostrou a promotora de justiça do Rio Grande do Norte, Érica Verícia Canuto. Nós esperávamos reduzir em 50%, mas já temos 3 anos de funcionamento do grupo. Mais de 300 homens já passaram pelo grupo em 3 cidades diferentes do Rio Grande do Norte e, surpreendentemente, nós mantemos um índice de reincidência 0. Trouxe algumas falas, que me chamavam bastante atenção durante os grupos. Um deles disse: eu não bati nela, eu bati no atrevimento dela. Em Mato Grosso, um trabalho feito com agressores presos também conseguiu reduzir a 0 a reincidência. Para a promotora Lindinalva Rodrigues, tratar o homem é proteger as mulheres. Nós passamos, através do relatório desses profissionais que relata a infância desses homens, a ver que eles estavam repetindo as agressões que eles sofriam na infância. Nós temos que mudar a mentalidade, não é só do homem, é do menino e da menina. De que a menina tem que sim denunciar, ela tem que se impor e tem que se colocar e deixar claro que é um direito dela ser igual e ser tratada com respeito. O debate fez parte do trabalho de avaliação de políticas públicas da Comissão de Direitos Humanos. A relatora, a senadora Regina Souza, vai apresentar em fevereiro um parecer com sugestões para aperfeiçoar a política de combate à violência contra a mulher. A primeira sugestão é exatamente um banco de dados unificado. É difícil coletar dados, cada lugar que a gente chega os dados não batem uns com os outros, que todo mundo tem acesso e sabe que aquele dado é o único dado, é o dado real do Brasil inteiro e não que cada órgão, cada instituição tenha seus dados. 18 pessoas, entre proprietários e funcionários dos serviços de alimentação do município, participaram do curso de capacitação em boas práticas de manipulação, oferecido pela Secretaria da Saúde. Na capacitação foram abordados assuntos como legislações sanitárias, higiene pessoal e saúde do manipulador, limpeza e sanitização de equipamentos, móveis e utensílios, contaminação de alimentos e transporte de alimentos. O curso é dividido em 4 módulos com carga horária total de 12 horas, oferecido de maneira gratuita e ministrado pela médica veterinária e coordenadora da Vigilância Sanitária, Sandra Maria Docena. O objetivo é informar manipuladores e proprietários dos estabelecimentos da importância de seguir as normas sanitárias para minimizar riscos à saúde da população. O trabalho é de caráter preventivo. E a Rede e o PPS entram com representação contra o senador Delcídio do Amaral no Conselho de Ética. Veja com Karine Berluzzo. O documento, que estava pronto desde sexta-feira, foi assinado pela Rede e pelo PPS. Cada um desses partidos tem apenas um representante no Senado. Na nossa interpretação, os notórios acontecimentos envolvendo o senador Delcídio do Amaral, que foram diagnosticados e denunciados pela Procuradoria-Geral da República e foram resultados da sua prisão por parte do Supremo Tribunal Federal, constituem claramente, flagrantemente, o descumprimento do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Não é agradável, não é confortável, mas é a função que o nosso ofício impõe. Não há condição de nós termos um membro do Senado da República preso e a Casa não se manifestando sobre isso. A representação também teve o apoio das lideranças do PSDB e do Democratas. Se todos os partidos subscrevessem a representação, nós estaríamos com um embaraço regimental, porque pelo regimento todos eles estariam impedidos de assumir relatorias. Então estamos cumprindo nosso papel institucional. O Senado agiu com eficiência e rapidez desde a quarta-feira, quando no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão do senador Delcídio, o plenário do Senado se reuniu e manteve a decisão do Supremo. É uma situação que indiscutivelmente constrange a todos nós, mas aquilo que deve ser seguido como um rito foi exatamente
a apresentação feita ao Conselho de Ética para que aí sim determine e decida em relação aos crimes e aos ilícitos praticados e que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e convalidados também pelo Supremo Tribunal Federal, alegando o crime continuado e tendo sido esse o motivo da sua prisão. O presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto, terá 5 dias para decidir se acata ou arquiva o pedido. Se a decisão for pelo arquivamento, cabe recurso ao plenário do Conselho. Caso seja admitida a representação, será designado o relator por sorteio entre os membros do Conselho. O senador Delcídio do Amaral terá 10 dias para apresentar defesa prévia. Depois disso, em 5 dias, o relator deve apresentar o parecer preliminar. Se o pedido de cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral for aprovado pelo Conselho de Ética, o texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ, então, terá o prazo de 5 sessões para analisar aspectos constitucionais, legais e jurídicos da representação. Em seguida, o processo é encaminhado à mesa diretora e precisa ser apreciado pelo plenário do Senado em votação aberta. O líder do PT, partido de Delcídio do Amaral, afirmou que a bancada vai acompanhar todo o processo. É óbvio que há evidências de que possa ter havido quebra do decoro parlamentar. Nesse sentido, o processo se inicia, naturalmente que será dado o direito de defesa, do contraditório, enfim. Mas a posição nossa é de que realmente deve-se fazer a investigação, sem qualquer prejulgamento. Mal o asfalto da Avenida Benjamin Constant ficou pronto, a Prefeitura precisou trabalhar na manutenção. Isso ocorre em 2 locais. O primeiro é próximo ao Banrisul, em frente ao ponto de ônibus, e o segundo na esquina com a Rua Mário Catói, ambos no bairro Florestal. A empresa de telefonia precisou abrir as galerias para realizar manutenção, porém o asfalto novo foi cortado. A empresa informou à Prefeitura que quando houve o comunicado não havia necessidade da manutenção e agora foi preciso mexer nestes locais. A consequência é o risco oferecido pela pavimentação irregular. Os motoristas, então, prestem atenção na Avenida Benjamin Constant. E o plenário aprova a proposta que permite ao governo criar o Conselho de Gestão Fiscal. Previsto em lei há 15 anos, o Conselho pretende melhorar a gerência de projetos e a prestação de contas do governo federal. Veja com Mariana Capello. O Senado aprovou a criação do Conselho de Gestão Fiscal. Desde que foi criada no ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal já previa a criação de um órgão desse tipo. O Conselho vai padronizar a prestação de contas de todos os entes federados e criar normas contábeis para o setor público. O projeto nunca tinha saído do papel porque o artigo que estabelecia a criação do Conselho criava um colegiado muito grande. Precisamos que este conselho seja agora aprovado na Câmara dos Deputados, sancionado pela Presidente da República e depois, por lei ordinária, se definirá como ele será composto. Eu tenho certeza que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é muito positiva e favorável para a gestão pública do país, vai se tornar agora ainda mais efetiva, já que esse conselho terá a possibilidade e a condição de prestar grandes serviços para o país. A Prefeitura de Lajeado divulgou nesta terça-feira no seu site o edital de licitação da abertura de concorrência pública que habilita empresas interessadas em ser contratada para construir a Escola de Educação Infantil do bairro Conventos. O prazo de inscrições é válido por 30 dias a partir da publicação. A data da abertura dos envelopes ainda não foi definida. Atualmente, o educandário funciona nas dependências da Escola Sinodal Conventos, por meio de uma parceria do município com a instituição. O valor orçado pelo governo municipal, sob orientação do setor de engenharia, é de R$ 1.800.000 para a construção de uma área superior a 1.500 metros quadrados. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E é neste momento
que são ressaltadas as ações de entidades e as mudanças pelas quais as cidades estão passando. A matéria do tema do dia do Jornal Informativo do Vale trará histórias como a de Orleida Costa e sua esposa Suzana das Graças Amaro, que faz uso de facilitadores como os botões com braille ou o elevador com áudio, que é disponibilizado no prédio do Ministério Público Federal em Lajeado. Serão mostradas as dificuldades, como caminhar pela área central do município, onde as calçadas têm diferencial no piso, mas alguns comerciantes acabam utilizando o espaço como vitrine e inviabilizando a passagem de quem precisa de mais espaço ou não consegue ver os obstáculos pela frente. Em alguns bairros, como Florestal, o município já iniciou a instalação em todas as calçadas de rampas que melhoram o fluxo de cadeirantes. A notícia completa você acompanha na edição desta quinta-feira do Jornal Informativo do Vale, em matéria dos jornalistas Juliana Benck e Renan Silva. E veja como será a quinta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta quinta-feira no Rio Grande do Sul e também no nosso Vale do Taquari. E nessa quinta-feira o tempo segue instável na região centro do estado. Uma massa de ar úmido, está concentrada sobre o Rio Grande do Sul, trazendo essa sensação de abafamento que a gente tem sentido nos últimos dias e também a instabilidade. O sol até pode aparecer em alguns municípios durante o dia, mas na maioria das cidades a chuva ou o tempo nublado deve predominar durante esta quinta-feira. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui na nossa região. Em Lajeado, o dia amanhece com chuva. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 29 graus. Abafada, quinta-feira abafada. Em Encantado também, o dia amanhece com chuva. Mínima de 21 graus e a máxima de 30 graus nesta quinta-feira, então, na cidade de Encantado. Este foi o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Eu aguardo você. Obrigado, Rodrigo. E um dos assuntos que tomou nos últimos dias as redes sociais e o noticiário nacional é a utilização do aplicativo Uber. Trata-se de um sistema de transporte de pessoas paralelo ao tradicional, como os táxis ou coletivos. Em Porto Alegre, como retaliação, um dos motoristas que atendem pelo Uber chegou a ser agredido por taxistas que se sentiram prejudicados com este sistema, que cobra valores menores e oferece serviço executivo. Em Lajeado, isso ainda não é uma realidade. O problema de táxis, entretanto, é atual. A reportagem flagrou no centro da cidade pessoas esperando por veículos e o telefone tocando insistentemente na praça. O Jornal Informativo também traz nesta quinta-feira uma matéria sobre esta inovação, o posicionamento dos taxistas e do Departamento de Trânsito do município. E a Biblioteca do Sesc Lajeado, na Rua Silva Jardim 135, teve seu acervo ampliado recentemente e intensifica as ações de estímulo à leitura em dezembro. O espaço recebeu diversas obras como Carrie, a Estranha, de Stephen King, O Silêncio das Montanhas, de Khaled Hossein, e O Diário de uma Garota Nada Popular, de Raquel René Rosselli. O empréstimo é gratuito. Neste mês, os clientes que renovarem e devolverem os livros em dia vão poder participar do sorteio de uma cesta de Natal. Além disso, a biblioteca ainda conta com a consulta à internet, acessos a revistas, gibis e jornais. Os horários de funcionamento são segundas e quartas-feiras, das 8 ao meio-dia, e na tarde, da 1 até às 5 horas. Nas terças-feiras, das 9 ao meio-dia e da 1 às 6. Nas quintas, das 10 ao meio-dia e da 1 às 7. Nas sextas, das 8 da manhã até às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia, para completar aos sábados, das 9 ao meio-dia. Este foi o Redação Informativo desta quarta-feira, 2 de dezembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quinta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha no www.tvinformativo.com.br.
Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.